Boa noite, irmãos. É um privilégio estar aqui nesse momento para compartilhar com os irmãos mais uma porção da Palavra de Deus. Eu quero ler com os irmãos nessa noite, no capítulo 2 do livro de Daniel, do verso 14 até o versículo 24. Gostaria que todos, a partir desse momento, prestassem atenção na leitura da Palavra de Deus, que diz assim aos nossos corações: quando Arioque, capitão da guarda real, saiu para matar os sábios da Babilônia, Daniel se dirigiu a ele de modo sensato e prudente. Ele disse a Arioque, oficial do rei: por que o decreto do rei é tão urgente? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Diante disso, Daniel se apresentou ao rei e pediu que ele lhe desse um prazo para revelar ao rei a interpretação. Então Daniel voltou para casa e contou o caso a seus companheiros Ananias, Misael e Azarias, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre aquele mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não fossem mortos juntamente com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Daniel louvou o Deus do céu. Daniel disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque a sabedoria e a força pertencem a Ele. Ele muda os tempos, as estações, remove e estabelece os reis. É Ele quem dá sabedoria aos sábios e entendimento aos que conhecem. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. Ó Deus dos meus pais, a Ti dou graças e louvor, porque me deste sabedoria e força, e agora me revelaste o que te pedimos, pois nos revelaste esse assunto ao rei. Então Daniel foi a falar com Arioque, a quem o rei havia constituído para matar os sábios da Babilônia. Ele entrou e disse-lhe: não mate os sábios da Babilônia, leve-me à presença do rei e lhe darei a interpretação. Queridos irmãos e amigos, o assunto desta noite é o que a oração é capaz de fazer. Nós sabemos, por intermédio da Palavra de Deus, a Bíblia, que a oração é uma das mais importantes ferramentas que temos diante dos nossos problemas. E nós sabemos que o mundo enfrenta situação terrível, situação em que muitos estão apavorados. E esse é o momento de nós entrarmos em comunhão com Deus através da oração. Nós conhecemos o texto de Efésios 3, verso 20, que diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Eu quero dizer a todos que Daniel era esse homem em que operava por meio dele o poder de Deus. E nós, se vivermos debaixo da potente mão de Deus, Deus há de fazer coisas grandes e milagrosas por nós. Lá no livro de Atos, no capítulo 4, verso 31, o texto sagrado diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. O que nós entendemos com isso? Que tudo, na verdade, vem de Deus. Quando nós oramos, os nossos problemas são resolvidos mediante o poder de Deus. A pergunta é: nós temos confiado em Deus como Daniel e seus companheiros confiaram naquele tempo? E a minha oração, a minha súplica, o meu pedido a Deus é que todos os irmãos, membros da 10ª Igreja Batista, permanecessem orando e vigiando,
inclusive nesse tempo de lutas e dificuldades em que o país, em que o mundo enfrenta, o famoso coronavírus. Eu quero fazer um destaque de um primeiro ponto. A oração pode livrar-nos da morte. No texto lido, no capítulo 2, verso 18, está escrito assim: para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o resto dos sábios da Babilônia. Então Daniel, ele foi diante de Deus na hora do problema, ele foi diante de Deus na hora da dificuldade, ele estava fadado à morte, mas ele foi e pediu misericórdia ao Deus dos céus, e Deus, na verdade, ouviu e respondeu às suas orações, livrando-o, ele e todos os seus companheiros, da morte. Voltando ainda nesse ponto, eu não estou dizendo com isso que Deus pode livrar-nos da morte o tempo todo, não é isso. Mas enquanto Deus tiver propósito para a nossa vida, Ele vai manter a nossa vida firme e constante da sua obra. No livro de Tiago, capítulo 5, verso 16, está escrito assim: confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. A súplica de um justo pode muito em sua atuação. Eu quero dizer aos irmãos, membros da 10ª Igreja Batista, para que continuemos firmes na oração, na busca constante a Deus, inclusive nesse tempo em que nós não podemos nos aglomerar, mas podemos estar juntos, unidos, no mesmo espírito, nos lares onde nós estamos, a maioria está nesse momento. Irmãos e amigos, busquemos a Deus constantemente, não abandonemos o Senhor. Se Daniel tivesse esquecido de Deus nessa hora, o que teria acontecido com ele e seus companheiros? Mas ele confiou em Deus, buscou a misericórdia de Deus, clamou pela misericórdia de Deus, e Deus resolveu de forma milagrosa o problema de Daniel, dos seus companheiros e de todos os sábios da Babilônia. O segundo e último ponto: a oração revela os mistérios de Deus. No verso 10 do texto lido, está escrito assim: então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, pelo que Daniel louvou ao Deus do céu. Quero dizer aos irmãos e amigos que, mediante a situação que o mundo enfrenta, eu tenho observado que muitas pessoas têm aprendido muita coisa com isso. Essa situação tem levado os crentes a buscarem mais a Deus. Essa situação tem levado as pessoas a ter mais temor de Deus. Aí confirma o que a palavra diz na voz do apóstolo Paulo: todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados para o seu propósito. Que nós possamos, meus irmãos e meus amigos, andarmos na presença de Deus, sermos fiéis, como diz a Bíblia no Apocalipse, até a morte, e o texto lá diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Daniel não temeu a morte, Daniel não temeu as perseguições do rei, Daniel não temeu as afrontas das pessoas, mas ele confiou nas misericórdias do Senhor. E a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E eu quero fechar dizendo para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que se nós confiarmos em Deus, Ele está à disposição de cada um de nós para resolver qualquer tipo de problema. A Bíblia diz que para Deus não há nada impossível nesse mundo. Portanto, entregue a sua vida, o seu coração, a sua alma, a sua mente, a sua índole, os seus pensamentos ao Senhor, e Ele há de cuidar da sua vida, da minha vida e da vida de todos nós. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor os abençoe, que a graça salvadora de Cristo Jesus possa estender de geração a geração. E quem sabe, daqui um tempo muito curto, sendo da vontade de Deus,
nós possamos estar aqui glorificando a Deus por mais um problema sanado, mais um problema resolvido, por mais uma situação que fica para trás. Que Jesus te abençoe, que a graça salvadora de Cristo possa inundar o seu coração, a sua alma. Vivamos assim, na presença de Deus, não só nesse tempo de coronavírus, mas em todo o tempo da nossa vida. Jesus disse assim: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Está no livro de Apocalipse. Então, ser fiel a Jesus, ser fiel a Deus, andando com Ele constantemente. Que Ele os abençoe, que Ele nos abençoe e que nós sejamos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Amém. Ei pessoal, só mais uma coisa, só mais um recado. Não se esqueçam de inscrever no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e nos sigam nas redes sociais. Assim você estará nos ajudando a compartilhar o amor de Cristo às outras pessoas. Deus abençoe cada um de vocês. Até mais.